ninguém hoje tem os manuscritos originais do Novo Testamento. Os manuscritos originais não existem mais. O que nós temos hoje são apenas cópias dos originais. Bem, mas o que isso tem que ver com essa história? Acontece o seguinte: o nome divino foi removido das cópias dos manuscritos gregos e substituído por títulos como Senhor. Assim sendo, ninguém, absolutamente ninguém, nem o Sr. Leandro Quadros e nem o Papa pode dizer que o nome divino Jeová não estava nos manuscritos originais das escrituras gregas, porque o nome divino foi removido das cópias às quais nós temos acesso hoje. Assim sendo, a única maneira de sabermos se o nome divino estava em certa passagem do Novo Testamento ou das escrituras gregas cristãs é se nós tivermos evidências de que o nome divino era usado nos escritos gregos daquela época. Quanto a isso, veja o seguinte: eu vou mostrar para vocês algumas cópias de alguns manuscritos gregos aos quais se tem acesso hoje, que eram daquela época dos apóstolos, do primeiro século. Os manuscritos são em grego e veja só, contém o tetragrama em hebraico. Está aqui, ó. Esses manuscritos são fotos extraídas da Escola de Artes e Ciências da Universidade da Pensilvânia. A escrita é grega, mas o tetragrama aparece ali em hebraico. Veja só, isso prova, esses 3 manuscritos aqui, provam que era costume da época usar o nome divino mesmo nos escritos gregos. Não se substituía o tetragrama Jeová por Senhor naquela época. Isso aconteceu posterior à época dos apóstolos. E esses manuscritos provam isso. Essas cópias foram extraídas da Escola de Artes e Ciências da Universidade da Pensilvânia. Veja só que esses são manuscritos do primeiro século, ou seja, são da época dos apóstolos. Aí você me questiona, o que isso quer dizer? No que isso implica? E a questão é óbvia, raciocine comigo. As cópias dos manuscritos em grego aos quais se tem acesso hoje contêm a palavra Senhor em vez de Jeová, certo? Certo. Mas os manuscritos em grego anteriores a essa época contêm o nome Jeová ou Senhor. A que conclusão óbvia uma pessoa racional pode chegar? Que os discípulos cristãos usavam em suas cartas em grego, em seus escritos em grego, o nome Jeová, provavelmente até mesmo em hebraico naquela época, e que esse nome foi removido nas cópias posteriores de seus escritos.